Isto aqui é um zigurate. O que é um zigurate? Zigurate era a habitação dos deuses. A parte mais alta, lá em cima no topo, era onde os deuses habitavam. Possivelmente a Torre de Babel, tudo indica que era um zigurate. Uma construção desse tamanho que na história do Gênesis diz que era ali que o homem queria encontrar os deuses. É interessante essa história das mitologias, das cosmogonias, e dentre elas da Suméria, por que a Suméria é tão importante? Não é a mais, mas é tão importante. Primeiro, porque ela está situada entre a região da Mesopotâmia, está situada entre os dois rios extremamente importantes da antiguidade, o Tigre e Eufrates. Paralelo a isso, nós temos o Nilo no Egito. Então, boa parte da civilização, quando começa a largar essa vida nômade e começa a se estabelecer na proximidade dos rios, porque antes o homem, como eu já disse aqui várias vezes, o homem caçava e coletava, passava em média 8 horas por dia caçando, coletando, comendo restos de animais, porque não se iludam, era assim que éramos na antiguidade. Nós não estávamos no topo da cadeia antes que o cérebro tivesse se desenvolvido e chegado aos 86 bilhões de neurônios como nós temos hoje. Alguns achados arqueológicos mostram que pelo tamanho do cérebro e o não desenvolvimento do córtex pré-frontal, o homem antigo tinha por volta de 30 bilhões de neurônios. Então a vida não tinha descoberto os processamentos de alimentos, não sabiam de química, de reação química. Eram os grãos do jeito que tinham. Eles chegavam num lugar e comiam o que tinha naquele lugar, como os indígenas brasileiros fazem até hoje. Vão para um lugar. Algumas tribos ainda são assim. Vão para o lugar, coletam o que tem naquele lugar, caçam o que tem naquele lugar. Depois, quando vê que ali vai tendo escassez, eles se mudam para outra região da floresta, até que aquela parte da floresta volte a se recompor, voltem os animais a crescerem novamente, as plantas novamente. É assim, meio nômades. Na antiguidade era assim também. Então essa região que a gente fala da Mesopotâmia é uma região riquíssima, porque a civilização como nós conhecemos hoje surge basicamente dali, entre os rios Tigre e Eufrates, e paralelo do Egito com o rio Nilo. Então era desse jeito que foi acontecendo o evento da civilização. A Suméria, como eu já falei em outros vídeos aqui, ela não era uma unificada, eram cidades-estados. Cada cidade com seu rei, seu lugar, cada cidade com seu povo, com os trabalhadores, e até que depois a Suméria vai se tornar um império, né? E é importante entender que nas mitologias e nas cosmogonias da Mesopotâmia, dali também vai sair a figura bíblica de Abraão, que historicamente não há nenhum registro desse ser chamado Abraão. Existe um nome que é dado, não a uma pessoa, mas a uma lembrança antiga de um Abi-Raham, que era
Abi, pai, né? Pai dos aramitas, que é bem possível que daí venha a ideia dos abraamitas, Abi-Raam. Mas ele sai de Ur, da Caldeia. Ur era uma cidade suméria. Então, a Bíblia fala que esse ser saiu desse caldeirão e vai seguindo rumo a Canaã. O livro de A Bíblia Desenterrada, Israel Finkelstein fala que não existe a figura do Abraão, arqueologicamente não se comprova. E que Israel nunca teve um grande êxodo como a narrativa bíblica fala. Os israelitas os judaítas e os benjamitas que estavam no sul e as tribos que nem eram 10, segundo a Israel Finkelstein, estavam no norte de Israel. Mas, e tanto é que no livro de Amós vai falar de um êxodo, fora do livro do Êxodo, que fala que o próprio Jeová disse que tirou de lá os cuxitas, tirou também outras tribos que não só Israel. Então, houve sim um êxodo, sim, mas era muito comum os êxodos naquela época por conta da configuração das águas. As pessoas precisavam das águas. E como Canaã, a região de Canaã, onde os israelitas estavam, era região seca, até hoje, né? E eles dependiam muito de água. Então havia muito esse fluxo migratório pelas enchentes do Tigre e Eufrates, então aquele vale ficava muito fértil. Então aqueles povos dali sempre corriam para aquela região, como os do Egito corriam para o Nilo por conta das águas. Eles estavam começando com a civilização como nós conhecemos hoje. Então era extremamente importante para a agricultura, que estava na florescência dela, eles precisavam de água. Canaã, Israel, Judá, a escassez de água sempre foi grande. Então e a gente gosta de olhar para aquele tempo como se fosse uma multidão, como os nossos dias, né? Esse é um grande erro de ler as escrituras com o olhar do século XXI. Nós estamos falando de 2000, de 3000 anos atrás, onde a água, ainda mas a água era um elemento de extrema importância nesse modelo de civilização, de começo de civilização, de deixarem de ser nômades, de saírem caçando e coletando para plantar, se tornar sedentários. Então, quando nós olhamos todas essas cosmogonias, achamos que a única que é verdadeira é a de Israel, que as outras não têm importância nenhuma, mas as outras têm achados arqueológicos, e que é importante a gente entender isso. O pessoal acha que só a dos cristãos é a verdadeira, e exclusivamente as dos evangélicos é a verdadeira. Porque quando você acredita que Moisés subiu no monte e recebeu duas tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus, você não duvida. Mas quando eu te mostro aqui os escritos cuneiformes e as tábuas que alguns disseram que receberam dos próprios deuses, ninguém acredita. Se acredita que Moisés recebeu as tábuas escritas por Deus, mas quando diz que o Joseph Smith recebeu as tabuletas de ouro da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, ninguém acredita. Então, a mitologia certa é a minha. A mitologia dos outros são todas erradas. O Deus verdadeiro é o meu, os deuses dos outros são todos errados. Aqui eu não estou fazendo um discurso pró esse ou pró aqueles deuses, não. É só um entendimento histórico. E que cada um ande com a sua consciência de como é que era. Agora, o que costumamos ver hoje, nos dias de hoje, é que as pessoas vão às igrejas, sentam num banco. O camarada lá na frente que diz que é pastor, é líder, é xamã,
Agora os pastores estão ganhando outro nome muito preocupante, que eu me preocupo demais, que são os coaches, pastores coaches. E eles te metem qualquer coisa, goela abaixo, você engole e não vai nem senta em casa para pesquisar e para ler. Como eu sempre tive de costume de chegar em casa e ver, porque eu não sei, é de mim mesmo, eu preciso entender aquilo, eu preciso compreender. Eu não consigo engolir o que escuto e não pesquisar. Pesquisar para ver se há fundamento. E você vai vendo que na história bíblica tem muita coisa que é semelhante. Foi um copia e cole? Não, não é um copia e cole. Mas deixa eu te dar um exemplo bem claro que aconteceu há pouco tempo aqui no nosso país. Africanos foram trazidos forçadamente para trabalharem como escravos nas lavouras de café e cana, Brasil afora. Indígenas também foram feitos escravos. E o que acontece? Principalmente os africanos, quando vieram forçadamente para cá, eles trouxeram os seus deuses, os seus orixás, os seus guias espirituais. E isso não é uma coisa do dia para a noite, isso leva tempo. Nós já estamos com 520 anos aqui do... O pessoal diz, descobrimento do Brasil, olha, não, para mim o Brasil foi descoberto, né? Já tinha gente aqui morando. Mas é um nome bonito europeu, né? O Brasil foi descoberto, nada. O Brasil foi saqueado desde sempre, e é até hoje. Mas os africanos chegando aqui trouxeram os seus deuses, e ao longo do tempo, os seus deuses, os seus orixás vão sendo sincretizados com os deuses que não eram nem nacionais, eram europeus que chegaram aqui, e orientais que chegaram aqui. E olha só, temos aqui no Brasil os deuses que vieram da Europa, os deuses locais e os deuses que vieram de uma outra nação. Olha, você vai vendo aqui muitos deuses africanos se incorporaram, ganharam uma nova roupagem. Ogum vira São Jorge, né? Iemanjá vira Senhora Aparecida. Yorubá, se não me engano, que era o deus dos africanos, o deus poderoso. Aqui ganhou outro nome, né? Então, assim, mas a cosmogonia certa é a minha. É aquela briga infantil, minha mãe é melhor, meu pai é o melhor. E nós sentamos num banco na igreja e só ouvimos goela abaixo e acreditamos naquilo. Eu gosto de sentar, ver história, olhar o passado e tentar entender o que a gente chegou. Minha ideia não é desconstruir religião nem fé de ninguém, mas é que você tenha a capacidade de não manter o seu cérebro cativo de religião alguma, porque é pessoal, o seu cérebro é seu cérebro. Não deixe ele ser guiado por outro, ou receba qualquer tipo de informação e acredite.